Contemple esta cena. Um ser humano repousa solitário sobre um banco em meio ao verdor urbano, desprovido de qualquer dispositivo digital, alheio às performances sociais, indiferente aos espetáculos alheios. Ele simplesmente existe ali, mergulhado numa serenidade profunda e inabalável. Enquanto isso, ao seu redor, a civilização moderna executa sua dança frenética e desesperada. Executivos correm atrás de compromissos corporativos, jovens perseguem ascensões profissionais meteóricas, corações solitários buscam conexões românticas através de algoritmos, criadores de conteúdo produzem incansavelmente suas performances digitais para audiências invisíveis. O barulho é ensurdecedor. Risadas forçadas ecoam pelos espaços públicos, conversas aceleram num ritmo antinatural, todos se exibindo compulsivamente, todos perseguindo aquilo que ainda não possuem em suas vidas aparentemente incompletas. Mas este homem no banco representa algo radicalmente diferente. Ele não está na caçada pela riqueza material, não vasculha desesperadamente por amor romântico, não se esforça para capturar a atenção alheia. E, paradoxalmente, é exatamente essa ausência de necessidade que o torna magnético de uma forma perturbadora. Ele irradia uma qualidade quase extraterrestre neste contexto urbano, uma completude silenciosa que comunica wordlessly. Não necessito de validação externa para existir plenamente. Esta presença representa o que Carl Jung chamaria de individuação realizada, um estado psicológico onde o self integrado transcende as demandas neuróticas do ego condicionado socialmente. Jung compreendeu profundamente que a maioria dos seres humanos vive numa constante fuga de si mesmos, criando personas elaboradas para evitar o confronto com sua própria totalidade psíquica. O homem no banco, entretanto, completou essa jornada heróica interior. Ele não teme mais o encontro com sua sombra. Não precisa mais da aprovação coletiva para validar sua existência. Não se define mais através das projeções e expectativas alheias. Sua perigosidade não emerge de impulsos destrutivos ou dominadores, mas de sua completa autonomia psicológica. Em uma sociedade estruturada sobre a manufatura sistemática de carências artificiais, um indivíduo que alcançou a completude interior torna-se automaticamente uma ameaça existencial ao sistema. Ele funciona como um espelho implacável que reflete de volta para a coletividade sua própria compulsão por validação externa, sua dependência patológica de estímulos constantes, sua fome insaciável por mais atenção, mais aprovação, mais posses, mais experiências, mais identidades digitais. Jung observou que o privilégio de uma vida inteira é ser quem você é. Mas nossa civilização contemporânea foi arquitetada precisamente para impedir essa realização. O sistema econômico, político-cultural não apenas encoraja o desejo compulsivo, ele o exige como condição fundamental para sua própria sobrevivência. A máquina social moderna não foi projetada para produzir seres humanos realizados e completos. Ela foi engenharia para gerar consumidores eternamente insatisfeitos, trabalhadores eternamente ansiosos, espectadores eternamente distraídos. A lógica é brutal em sua simplicidade. No momento em que você para de desejar compulsivamente, você para de consumir desenfreadamente. Quando você para de consumir, todo o aparato econômico baseado no crescimento infinito começa a colapsar. Por isso, cada tela digital sussurra insidiosamente: você ainda não é suficiente. Por isso, cada campanha publicitária grita desesperadamente: você está ficando para trás na corrida pelo sucesso, pela beleza, pela relevância social. Compre este curso online e torne-se um empreendedor de sucesso. Adquira estes produtos de beleza e torne-se mais atraente. Consuma estas experiências digitais e torne-se mais conectado socialmente.
Mas Jung percebeu que essa manipulação transcende o mero marketing comercial. Ela constitui uma forma sofisticada de controle mental coletivo. Como ele observou profeticamente, as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Por que essa fuga desesperada da interioridade? Porque uma vez que você dirige seu olhar verdadeiramente para dentro, você começa a perceber o quanto de sua identidade foi construída sobre fundações emprestadas, crenças herdadas acriticamente, expectativas impostas externamente, desejos artificialmente implantados por forças que lucram com sua insatisfação permanente. A sociedade de consumo não deseja que você encontre sua alma autêntica. Ela precisa que você continue fugindo desesperadamente dela. Porque no momento em que você confronta corajosamente seu mundo interior, você automaticamente começa a enxergar com clareza cristalina o quão manipulado e condicionado seu mundo exterior realmente é. Você percebe que passou décadas perseguindo metas que nunca foram genuinamente suas, validando-se através de padrões que nunca escolheu conscientemente, definindo-se através de comparações que nunca fizeram sentido real. Nicolau Maquiavel, séculos antes de Jung, compreendia esse mesmo princípio fundamental, embora de uma perspectiva invertida. Como conselheiro político de príncipes e governantes, ele sabia exatamente como controlar populações inteiras através da manipulação sistemática de suas necessidades psicológicas. Seu conselho aos poderosos era cristalino. Jamais permita que as pessoas se sintam completas internamente. Mantenha-as constantemente distraídas através de entretenimentos vazios. Mantenha-as eternamente necessitadas através da manufatura de carências artificiais. Mantenha-as sempre olhando para a autoridade externa em busca de salvação, proteção e direcionamento. Por que um cidadão que está genuinamente contente consigo mesmo, que não teme a escassez material ou emocional, que não tem fome desesperada de elogios e aprovação, esse cidadão também não pode ser facilmente governado ou manipulado? Quando você não precisa de nada externo para se sentir completo, ninguém pode pendurar iscas psicológicas na sua frente. Nenhuma promessa política pode seduzi-lo facilmente. Nenhuma ameaça social pode intimidá-lo completamente. Você se torna, nas palavras de Jung, ingovernável. Não por rebelião adolescente, mas por maturidade psicológica. Para sistemas sociais construídos fundamentalmente sobre a dependência coletiva, essa autonomia individual representa a rebelião mais radical possível. É por isso que, da próxima vez que você sentir aquela coceira manufaturada de ter que provar algo para alguém, de ter que adquirir algo para se sentir válido, de ter que performar algo para se sentir aceito, pause. Respire profundamente e pergunte a si mesmo com honestidade brutal: esse desejo que estou sentindo agora é genuinamente meu ou é uma dependência psicológica que fui condicionado a experimentar? Porque o homem que questiona corajosamente a autenticidade de suas próprias necessidades já está na metade do caminho para a verdadeira liberdade psicológica. E o homem que não precisa mais de validação externa para se sentir completo, esse já chegou ao destino da individuação junguiana. Então, o que acontece quando um ser humano começa sistematicamente a desaprender tudo o que a sociedade programou nele desde a infância? O que acontece quando ele para de medir seu valor através de métricas externas? Quanto dinheiro possui? Quantas pessoas o aprovam? Quão bem ele joga os jogos sociais esperados? Carl Jung tinha um termo técnico específico para esse tipo de transformação psicológica radical: individuação. A individuação não é um processo de adicionar camadas à personalidade, mas de remover sistematicamente tudo o que é inautêntico, herdado, condicionado. É uma arqueologia da alma,
onde você escava camada por camada até encontrar o núcleo genuíno de quem você realmente é. Não quem o mundo disse para você ser. Não quem seus pais projetaram que você deveria se tornar. Não quem a cultura espera que você performe. No centro desta jornada psicológica está o confronto inevitável com duas forças arquetípicas fundamentais: a persona e a sombra. A persona, segundo Jung, é a máscara social que desenvolvemos para navegar no mundo sem sermos rejeitados ou atacados. É nossa imagem pública polida, nossa versão socialmente aceitável, nossa performance cotidiana que nos permite pertencer ao grupo sem causar muitos problemas. Jung observou com precisão cirúrgica. A persona é um tipo de uniforme que vestimos para lidar com as demandas sociais, mas ela não é quem você é fundamentalmente. É apenas quem você aprendeu a fingir ser para sobreviver. A tragédia da maioria das pessoas é que elas eventualmente confundem completamente a máscara com sua identidade autêntica. Elas passam décadas inteiras desenvolvendo e refinando suas personas, até que literalmente esquecem quem são por baixo da performance. Mas o homem que percorre corajosamente o caminho da individuação eventualmente remove a máscara. Ele se volta para dentro, para as profundezas de sua psique, e lá encontra face a face com sua sombra. Tudo aquilo que lhe disseram para não ser, para não sentir, para não expressar. Sua raiva reprimida, sua sexualidade negada, seus medos não processados, suas ambições secretas, suas feridas não curadas, seus impulsos não integrados. A maioria das pessoas, quando se depara com esse material sombrio, foge aterrorizada de volta para a superfície da persona. Jung alertou: as pessoas farão literalmente qualquer coisa, não importa quão absurda ou autodestruidora, para evitar enfrentar os aspectos rejeitados de sua própria alma. Elas preferem viver numa negação constante, projetando suas qualidades sombrias nos outros, do que fazer o trabalho difícil e solitário de integração psicológica. Mas o homem verdadeiramente perigoso, aquele que não precisa de nada externo para se sentir completo, ele não foge quando encontra sua sombra. Ele não nega, ele não projeta, ele não reprime. Em vez disso, ele integra. Ele traz conscientemente o material inconsciente para a luz da consciência. Ele não permite que esses aspectos sombrios o controlem impulsivamente, mas também não os nega neuroticamente. Ele os aceita como partes legítimas de sua totalidade humana. E ao fazer esse trabalho de integração, algo alquímico acontece. Ele se torna psicologicamente completo. Este homem não anseia mais desesperadamente por aprovação externa, porque ele aprovou a si mesmo completamente, incluindo suas imperfeições. Ele não tem mais medo paralisante de rejeição social, porque ele já rejeitou os aspectos de si mesmo que precisavam ser transformados e aceitou aqueles que precisavam ser abraçados. Ele não é mais movido por necessidades inconscientes compulsivas de pertencer a grupos, porque ele pertence fundamentalmente a si mesmo. Ele fez o trabalho interior, o trabalho silencioso, solitário e muitas vezes brutal de se confrontar consigo mesmo sem máscaras, sem desculpas, sem projeções. Ele não está mais tentando ser bom de acordo com as definições morais de outras pessoas. Ele está tentando ser real de acordo com sua própria bússola ética interna. E é exatamente isso que o torna psicologicamente perigoso para sistemas baseados em conformidade. Porque ele não está mais esperando que a sociedade valide sua verdade. Ele conhece sua verdade por experiência direta. Ele não é mais reativo aos estímulos externos, porque está profundamente enraizado em sua própria substância interior. Ele não segue modas intelectuais ou culturais, porque segue sua própria investigação da verdade. E em um mundo construído fundamentalmente sobre imitação e conformidade, alguém que é autenticamente inteiro se torna um espelho perturbador que os outros não querem olhar, porque ele os lembra inevitavelmente daquilo que eles próprios têm evitado enfrentar,
Agora vamos entrar no domínio do poder político e do controle social. Maquiavel observou o mundo humano não como deveria ser idealmente, mas como ele realmente funciona na prática. Em O Príncipe, ele escreveu que os seres humanos são fundamentalmente motivados por duas forças primordiais: medo e esperança. Esta é a fórmula básica através da qual os governantes mantêm as populações psicologicamente organizadas e socialmente controláveis. Se você teme punição, você obedece. Se você espera recompensa, você se conforma. É um sistema de controle elegantemente simples. Dê às pessoas medo suficiente para que permaneçam cautelosas e obedientes, mas também esperança suficiente para que permaneçam engajadas e leais. Mantenha-as constantemente necessitando de algo que você pode fornecer ou retirar. Mantenha-as sempre esperando por algo que você pode conceder ou negar. E você nunca ficará sem ferramentas para controlá-las. Mas o que acontece quando um homem transcende tanto o medo quanto a esperança compulsivos? O que acontece quando ele para de esperar salvação de fontes externas e para de temer punição de autoridades externas? Esse homem representa o pesadelo absoluto de Maquiavel, porque ele não pode ser seduzido por promessas, nem intimidado por ameaças. Você não pode comprá-lo com ofertas de status social, porque ele não deriva sua identidade de posições hierárquicas. Você não pode silenciá-lo com ameaças de exílio social, porque ele não depende da aprovação do grupo para se sentir válido. Você não pode chantageá-lo com a retirada de privilégios, porque ele não precisa de privilégios externos para se sentir completo. Então, que vantagem psicológica você tem sobre alguém assim? Ele não é perigoso porque quer conscientemente derrubar o sistema político. Ele é perigoso porque se tornou naturalmente imune às manipulações do sistema. Porque todos os sistemas de controle social, sejam eles políticos, corporativos, religiosos ou culturais, são construídos sobre a suposição fundamental de que as pessoas podem ser manipuladas através de seus desejos e medos condicionados. O homem que não precisa de nada quebra completamente essa equação psicológica. Ele não é um revolucionário radical gritando slogans nas ruas. Ele é algo muito mais perturbador para os poderosos. Alguém que simplesmente se retira do jogo inteiro. E isso aterroriza profundamente aqueles que ocupam posições de poder, porque expõe uma verdade inconveniente que eles preferem manter oculta. Eles nunca realmente o controlaram para começar. Eles apenas controlaram sua fome psicológica. Uma vez que ele está psicologicamente alimentado por dentro, ele não participa mais dos jogos de poder baseados em carência. E quando pessoas suficientes param de jogar esses jogos, os próprios jogos começam a perder sentido e relevância. É por isso que a sociedade dominante pinta instintivamente este tipo de homem como perigoso. Não porque ele seja violento ou destrutivo, mas porque ele é genuinamente livre. Ele é autossuficiente psicologicamente. Ele é ingovernável, não por rebelião imatura, mas por clareza madura. E é exatamente isso que o torna a maior ameaça possível para qualquer sistema construído fundamentalmente sobre dependência coletiva. Ele não precisa do sistema para se sentir completo, e é precisamente por isso que o sistema precisa desesperadamente que ele permaneça adormecido e inconsciente de sua própria completude potencial. Então, o que exatamente se passa na mente de um homem que não precisa de nada externo para se sentir válido? É tentador assumir que ele deve ser emocionalmente frio, psicologicamente distante e relacionalmente desconectado. Mas essa interpretação está completamente errada. Ele não está entorpecido emocionalmente. Ele simplesmente não é mais governado por necessidades compulsivas. E essa distinção faz toda a diferença entre neurose e saúde psicológica. Fundamentalmente, este homem desenvolveu um tipo de independência psicológica que a maioria das pessoas nunca experimenta porque nunca se permite experimentar.
Ele não é mais viciado em estímulos externos para se sentir vivo. E isso começa com uma capacidade simples, mas aterrorizante para a maioria. Ele não tem medo de ficar sozinho consigo mesmo. A maioria das pessoas foge da solidão como se ela fosse uma doença contagiosa. Elas mantêm música tocando constantemente, conversas fluindo incessantemente, telas brilhando perpetuamente. Qualquer coisa para evitar ter que sentar em silêncio com seus próprios pensamentos e sentimentos. Mas o homem psicologicamente autossuficiente fez as pazes profundas com o silêncio interior. Ele não precisa de estímulo constante porque não está em guerra psicológica consigo mesmo. Ele não está tentando desesperadamente escapar de aspectos de sua própria experiência. Na verdade, ele desenvolveu a capacidade rara de realmente ouvir a si mesmo. Seus pensamentos genuínos, seus sentimentos autênticos, sua intuição natural. Esse é o primeiro sinal de verdadeira força psicológica, a capacidade de estar presente consigo mesmo sem distração compulsiva. Segundo, ele não busca consenso coletivo para validar suas percepções. Ele não olha constantemente ao redor da sala social para verificar se sua opinião é popular antes de expressá-la. Ele não precisa de aprovação da multidão para se sentir confiante em seus julgamentos, porque seu senso de direção e significado emerge de sua própria bússola interior, calibrada através de experiência e reflexão. Ele está psicologicamente ancorado em si mesmo. Isso não significa que ele seja arrogante ou desdenhoso em relação às perspectivas alheias. Significa que ele pensa independentemente e quando você pensa verdadeiramente por si mesmo, você está disposto a ficar sozinho com suas conclusões, se necessário. Esse tipo de independência intelectual deixa muitas pessoas profundamente desconfortáveis, porque a maioria vive em câmaras de eco psicológicas, mas ele prefere viver na verdade, mesmo que isso o isole socialmente. Em terceiro lugar, o homem autossuficiente é imune ao suborno psicológico, não porque esteja acima da tentação humana, mas porque não é mais guiado por necessidade compulsiva. Quando você não teme mais a falta, você se torna incorruptível de formas fundamentais. Você não pode ser comprado com ofertas de status social. Você não pode ser coagido com promessas de aprovação. Você não pode ser atraído com ofertas de pertencimento exclusivo. O mundo oferece a ele suas distrações brilhantes: dinheiro, fama, aceitação, poder, e ele permanece psicologicamente imóvel, não porque essas coisas sejam inerentemente ruins, mas porque ele não precisa delas para se sentir completo como ser humano. E é exatamente isso que o torna tão perigoso no sentido mais profundo. Ele é inabalável. Você não pode assustá-lo facilmente, você não pode bajulá-lo efetivamente, você não pode manipulá-lo sistematicamente, porque você não possui nada pelo qual ele esteja desesperadamente faminto. Ele é um homem que não pode ser comprado, não pode ser quebrado psicologicamente e não pode ser fisgado por iscas emocionais. E esse tipo de integridade psicológica aterroriza um mundo construído fundamentalmente sobre controle através da manufatura de necessidades artificiais. Carl Jung não acreditava em atalhos espirituais ou psicológicos. Ele acreditava profundamente no trabalho lento e meticuloso de desenvolvimento interior. A transformação real, ele argumentava insistentemente, não acontece através da leitura de citações inspiradoras ou da adoção de rotinas matinais copiadas de gurus de autoajuda. Ela acontece através de uma jornada longa, frequentemente brutal, de confronto honesto com as profundezas de sua própria psique, um processo laborioso de recuperar pedaço por pedaço de sua alma autêntica, que foi fragmentada e dispersa através de anos de condicionamento social. Para Jung, essa jornada de individuação tinha estágios claros e necessários, cada um exigindo coragem e compromisso específicos. Ela começa inevitavelmente com o confronto corajoso com a persona.
a máscara social que desenvolvemos para navegar no mundo sem sermos rejeitados. Você deve reconhecer que muito do que considera sua personalidade é, na verdade, uma performance aprendida, uma adaptação estratégica às demandas e expectativas externas. Em seguida vem a luta mais difícil, o encontro com a sombra, aquelas partes de você mesmo que foram enterradas, rejeitadas, negadas ou reprimidas ao longo de sua formação. Este é o material psicológico que você aprendeu a considerar inaceitável. Sua raiva natural, sua sexualidade genuína, seus medos profundos, suas ambições secretas, suas necessidades não atendidas, suas feridas não curadas. Mas a jornada não termina com a integração da sombra. Depois de enfrentar corajosamente sua escuridão interior, você deve encontrar e integrar o que Jung chamou de ânima ou ânimos, a contraparte psicológica interna de sua identidade externa dominante. Para homens psicologicamente condicionados a valorizar apenas qualidades masculinas, isso significa reconhecer e integrar o feminino interior, a sensibilidade emocional, a intuição não racional, a vulnerabilidade autêntica, a receptividade criativa, qualidades que foram sistematicamente desvalorizadas ou suprimidas durante sua socialização. Para mulheres condicionadas a expressar apenas qualidades femininas socialmente aprovadas, isso significa integrar o masculino interior, a assertividade natural, o pensamento lógico independente, a ambição legítima, a capacidade de estabelecer limites claros, aspectos que podem ter sido desencorajados durante sua formação. Jung acreditava que esses opostos internos eram absolutamente essenciais para a completude psicológica. Por quê? Porque sem sua integração consciente, permanecemos psicologicamente incompletos, operando apenas com metade de nosso potencial humano. Quando finalmente integramos esses aspectos aparentemente contraditórios, nos tornamos genuinamente inteiros, não perfeitos, mas completos. E, finalmente, através deste trabalho árduo de integração, encontramos o que Jung chamou de self. Não o ego condicionado, não a persona adaptativa, mas a totalidade de quem somos. Consciente e inconsciente unidos, luz e sombra em harmonia dinâmica, masculino e feminino, integrados numa dança psicológica madura. Isso não é meramente autoconsciência intelectual, é autodomínio genuíno. E uma vez que um homem atinge esse estado de integração psicológica, tudo em sua vida se transforma fundamentalmente. Ele não é mais psicologicamente reativo ao mundo externo, porque não é mais definido por ele. Ele se viu completamente, incluindo aspectos que não gosta, e aceitou conscientemente o que encontrou. Portanto, ele não tem mais medo paralisante de ser julgado pelos outros, porque ele já se julgou honestamente. Ele não anseia mais desesperadamente por aplausos externos, porque desenvolveu uma fonte interna de validação. Ele não se encolhe mais defensivamente diante de críticas, porque sabe exatamente quem é e quem não é, independentemente das opiniões alheias. É por isso que o mundo não consegue mais movê-lo facilmente de seu centro. Quando você mapeia completamente seu território interior, o mundo externo perde automaticamente seu poder de controle psicológico sobre você. Você não precisa mais ser aceito por outros para se sentir válido, porque você já se aceitou completamente. E uma vez que isso acontece internamente, nenhuma quantidade de vergonha, elogio, pressão social ou rejeição pode desviá-lo significativamente de seu caminho escolhido. Você não está mais operando psicologicamente a partir de um lugar de carência e necessidade. Você está operando a partir de um lugar de completude e abundância interior. E essa é a verdadeira ameaça que você representa. Um homem que caminha pelo mundo sem nada a provar para ninguém. Um homem que não busca aprovação externa, mas alinhamento interno. Um homem que não se conforma para ser aceito, mas se integra para ser real e autêntico consigo mesmo. Ele não precisa mais de uma máscara social,
porque se tornou confortável sendo simplesmente ele mesmo. Maquiavel temia muitos tipos de pessoas ao longo de sua carreira como conselheiro político: traidores potenciais, tolos perigosos, rivais ambiciosos. Mas havia um tipo específico de homem que ele não conseguia categorizar adequadamente. Não conseguia prever com precisão e, portanto, não conseguia controlar efetivamente. O homem que genuinamente não se importa com poder político ou social. Não porque ele seja fraco, passivo ou desinteressado nos assuntos humanos, mas porque ele viu através da ilusão fundamental que sustenta todos os jogos de poder. Porque uma vez que um homem para de desejar poder sobre outros, ele automaticamente se torna imune aos jogos de poder que outros jogam. E isso representa uma ameaça existencial para aqueles que dependem desses jogos para manter sua relevância e controle. Em O Príncipe, Maquiavel detalhou meticulosamente como o poder político é adquirido, expandido e protegido. Ele acreditava que as pessoas fariam literalmente qualquer coisa por poder: trair aliados, mentir para inimigos, bajular superiores, manipular subordinados, até mesmo sacrificar seus valores mais profundos na busca por posições de influência e controle. E, observando a história humana, a maioria realmente faz exatamente isso. Mas o que acontece quando alguém sai completamente dessa corrida? Quando um homem não compete por status social, não luta desesperadamente por atenção pública e não se mede pela altura hierárquica que alcançou? Aqui está o paradoxo que aterrorizaria Maquiavel. Esse homem frequentemente se torna mais genuinamente poderoso do que aqueles que são obsessivamente focados em poder. Por quê? Porque as pessoas respeitam instintivamente aquilo que não podem corromper. Elas admiram aquilo que não conseguem explicar racionalmente. E são naturalmente atraídas por aquilo que sentem ser genuinamente livre de necessidades compulsivas. O homem que conscientemente desce do trono da ambição muitas vezes ganha mais reverência autêntica do que aquele que se agarra desesperadamente ao poder. Não porque ele busque seguidores ou admiradores, mas porque outros instintivamente confiam naqueles que claramente trilham seu próprio caminho independente. Essa confiança não é calculada ou estratégica. Ela emerge naturalmente quando as pessoas sentem que estão na presença de alguém que não os usará para seus próprios propósitos egoístas. É isso que torna esse homem uma ameaça silenciosa mais profunda para sistemas baseados em hierarquia e controle. Ele não tenta conscientemente derrubar o sistema político. Ele não organiza protestos ou exige reformas legislativas. Ele simplesmente se recusa a participar dos jogos psicológicos que sustentam o sistema. E essa recusa pacífica fala mais alto do que 1000 manifestos revolucionários. Sua presença por si só interrompe a narrativa dominante de que todos devem competir desesperadamente por posições limitadas numa hierarquia social. Sua recusa em desejar aquilo que outros perseguem obsessivamente expõe a pobreza psicológica e espiritual por trás dessa busca compulsiva. Maquiavel teria chamado esse homem de perigoso, não porque ele fosse um rebelde destrutivo, mas porque ele é um lembrete vivo, uma contradição encarnada de tudo o que o sistema diz ser necessário para uma vida significativa. Um homem assim não precisa de uma coroa para exercer influência real. Ele não possui títulos oficiais, mas se torna um modelo silencioso de possibilidade alternativa. E pior ainda para aqueles no poder, ele planta sementes subversivas nas mentes de outros através de seu exemplo. E se eu também não precisar de nada disso? E se existe uma forma completamente diferente de viver? Essa pergunta simples, uma vez sussurrada sinceramente na consciência de uma pessoa, pode começar a desfazer um império inteiro construído sobre o desejo coletivo e a dependência sistemática. Vamos nomear isso pelo que realmente é. A desnecessidade é a forma mais radical de resistência possível. Ela não é barulhenta,
não é chamativa, não é nem mesmo diretamente confrontacional, mas é profundamente subversiva e genuinamente revolucionária, porque ataca as fundações psicológicas sobre as quais todo o sistema de controle se baseia. Vivemos imersos em um mundo meticulosamente projetado para mantê-lo eternamente querendo mais. Porque quando você quer desesperadamente, você obedece automaticamente. Quando você está psicologicamente faminto, você fará quase qualquer coisa para se alimentar. Portanto, o trabalho fundamental do sistema não é satisfazê-lo genuinamente. É mantê-lo suficientemente insatisfeito para continuar consumindo, trabalhando, competindo e se conformando indefinidamente. Na economia, eles alimentam sistematicamente essa necessidade artificial, convencendo você de que nunca é suficiente como você é. Então, você continua comprando coisas para provar seu valor. Um carro mais novo para demonstrar sucesso, produtos de beleza para melhorar sua aparência, símbolos de status para validar sua identidade social. O mercado não vende apenas produtos, ele vende identidades completas. E quando você para de acreditar que precisa comprar sua identidade, você automaticamente quebra o ciclo de consumo compulsivo. Na política, eles prosperam em seu senso de dependência e vulnerabilidade. Você precisa de nós para consertar seus problemas. Você precisa de nós para protegê-lo dos perigos. Você precisa de nós para salvá-lo do caos. Caos do qual, frequentemente, eles próprios se beneficiam secretamente. O líder político se torna a figura paterna autoritária. Você se torna a criança assustada e dependente. Mas o homem que não precisa de nada não espera para ser resgatado por autoridades externas. Ele não terceiriza sua força pessoal. Ele não se faz de vítima das circunstâncias. E, psicologicamente, a manipulação é ainda mais sutil e penetrante. Seu valor pessoal fica artificialmente ligado à atenção que recebe, aos likes que acumula, ao reconhecimento que conquista. Somos sistematicamente treinados desde a infância para acreditar que validação externa é equivalente a valor interno. Então, lutamos obsessivamente por significância superficial, em vez de construir respeito próprio genuíno. Mas aqui está aí a verdade que ninguém quer que você descubra. Nenhum setor da sociedade lucra com você, sabendo que não precisa de nada disso para ser fundamentalmente completo como ser humano. O homem que percebe essa verdade libertadora se torna uma falha no sistema, um glitch na matrix de controle social. Ele não é mais útil para algoritmos que dependem de seu engajamento compulsivo. Ele não é mais lucrativo para mercados que dependem de sua insatisfação constante. Ele não é mais leal a promessas políticas que dependem de seu medo e esperança manufaturados. Ele não entra em pânico coletivo, não implora por soluções externas, não se posiciona desesperadamente para a aprovação social. Em vez disso, ele simplesmente existe, calmo, centrado e autodirigido. E essa presença serena por si só quebra a ilusão coletiva, porque quando você não desempenha mais o papel daquele que não tem suficiente, quando você se recusa a jogar o jogo da carência perpétua, isso não é apenas desafio espiritual, é rebelião estratégica genuína. O mundo literalmente não sabe o que fazer com alguém que não pode ser motivado através do medo, nem atraído através de fantasias de grandeza futura. Esse é o homem que o sistema silenciosamente espera e reza para que você nunca se torne. Verdadeira autossuficiência não é apenas viver isoladamente fora da rede social ou cortar todos os laços com o mundo civilizado. É algo muito mais profundo e psicologicamente sofisticado do que simples isolamento físico. Não é sobre escapismo ou evitação das responsabilidades humanas. É sobre integração madura de todas as dimensões da experiência humana. Um homem que genuinamente não precisa de nada externo para se sentir completo, dominou conscientemente 4 dimensões distintas da vida interior.
E quando essas dimensões se alinham harmoniosamente, ele se torna psicologicamente imóvel. Não no sentido de rigidez, mas no sentido de estabilidade profunda. Psicologicamente, ele alcançou plenitude interior genuína. Ele não espera elogios externos para se sentir orgulhoso de seus feitos. Ele não desmorona sob críticas porque desenvolveu uma fonte interna robusta de validação. Seu senso de identidade não é frágil porque não é dependente de feedback externo constante. Ele fez as pazes profundas com seu passado, assumiu completa responsabilidade por suas falhas e erros e não terceiriza mais sua autoestima para opiniões alheias. Isso não o torna arrogante ou narcisista. Na verdade, o torna genuinamente humilde. Porque humildade real emerge de autoconhecimento completo, não de insegurança disfarçada. Ele se conhece completamente, incluindo seus defeitos e limitações, e isso o liberta da necessidade de performar perfeição para outros. Moralmente, ele vive por um código ético que escolheu conscientemente através de reflexão e experiência, não um sistema de regras herdado cegamente de seus pais, absorvido acriticamente da mídia ou adotado conformisticamente da cultura em que cresceu. Ele examinou suas crenças, testou seus princípios na realidade, sofreu pelas consequências de suas escolhas e agora não precisa de aprovação pública para permanecer fiel ao que considera correto. Sua integridade moral não vacila quando a multidão se volta contra ele. Ele faz o que considera certo, não o que é popular ou conveniente. Ele pode caminhar sozinho quando necessário, mas nunca caminha contra seus próprios valores fundamentais. Sua bússola moral é interna e confiável. Intelectualmente, ele cultiva o que Jung chamaria de pensamentos perigosos. Ele questiona corajosamente o que outros aceitam sem questionamento. Ele está disposto a desafiar verdades sagradas, derrubar dogmas herdados e construir sistemas de crenças do zero através de investigação independente. Ele não confunde conforto psicológico com verdade objetiva. Ele prefere ser perturbado pelo que é real do que consolado pelo que é falsamente reconfortante. É por isso que ele não pode ser facilmente programado ou doutrinado. Ele já desconstruiu completamente o software mental que outros aceitam sem questionamento e reconstruiu sua cosmovisão baseada em experiência direta e raciocínio independente. E em termos de força de vontade, ele desenvolveu uma capacidade rara de não se dobrar sob pressão externa. O mundo pode empurrar através de chantagem emocional, zombar através de ridicularização social, seduzir através de ofertas tentadoras e ameaçar através de consequências sociais. Mas ele permanece enraizado em sua própria substância interior. Ele não persegue aplausos porque não precisa de validação externa para se sentir valioso. Ele não teme o exílio social porque desenvolveu uma fonte interna de companionship. Ele faz suas escolhas deliberada e conscientemente, mesmo que elas lhe custem relacionamentos, oportunidades ou conforto material. Seu poder não está na dominação de outros, mas na não submissão a pressões externas. É por isso que ele não pode ser usado ou manipulado. Ele não possui coleira psicológica nem alças emocionais para que outros agarrem e puxem. Ele já decidiu internamente: prefiro perder o mundo inteiro do que perder a mim mesmo. Vamos ser brutalmente honestos sobre algo que ninguém gosta de admitir. Esse caminho não é glamouroso, não é fácil e definitivamente não é para todos. Se tornar o homem que genuinamente não precisa de nada externo para se sentir completo vem com um preço psicológico e social significativo que deve ser pago conscientemente. Você será sistematicamente mal compreendido. As pessoas vão rotulá-lo como frio, emocionalmente distante ou arrogantemente superior, porque elas literalmente não conseguem imaginar alguém que não deseje desesperadamente as mesmas coisas que elas desejam. Sua serenidade será interpretada como indiferença.
Sua autossuficiência será vista como rejeição pessoal. Sua recusa em participar de jogos sociais será considerada hostilidade. Elas vão questionar constantemente seus motivos, porque em um mundo onde todos performam necessidade constante, alguém que não precisa de nada parece psicologicamente impossível ou moralmente suspeito. Elas vão confundir seu silêncio com vazio emocional, sua contenção com fraqueza de caráter, sua recusa em se conformar com um fracasso social. Mas elas estão completamente erradas. Você não está se rebelando contra o mundo. Você está se lembrando de quem você é por baixo de todas as camadas de condicionamento social. Você não está rejeitando conexão humana. Você está rejeitando conexões baseadas em manipulação mútua e necessidade compulsiva. Você perderá relacionamentos, não porque você não se importa com as pessoas, mas porque você para de se apresentar como uma versão editada de si mesmo. E quando você para de performar, você automaticamente para de dar às pessoas a versão familiar e confortável de você com a qual elas se acostumaram a interagir. Esse tipo de autenticidade brutal quebra ilusões relacionais, e algumas pessoas simplesmente não vão perdoá-lo por acordá-las de sonhos confortáveis. Você vai descobrir que muitas conexões que considerava profundas eram na verdade baseadas em necessidades mútuas não examinadas, não em apreço mútuo genuíno. E essa percepção pode inicialmente parecer solidão, mas na verdade é clareza libertadora. Você também perderá a versão antiga de si mesmo, aquela que perseguia a aprovação como uma droga, aquela que temia a rejeição como a morte, aquela que se distorcia e remodelava constantemente para se encaixar em expectativas externas. E essa perda pode ser psicologicamente dolorosa, mesmo que seja evolutivamente necessária. Porque existe uma estranha nostalgia por nossa própria neurose. Pelo menos ela era familiar, previsível, socialmente aceita. A pessoa que você está se tornando é desconhecida, tanto para você quanto para outros. E isso pode criar uma sensação temporária de desorientação e isolamento. Mas o que você ganha em troca dessa perda é algo que ninguém pode lhe dar e ninguém pode tirar: liberdade interior genuína. Não a liberdade como slogan político, não a ilusão de escolha embalada em consumismo ou ideologia partidária, mas verdadeira liberdade psicológica soberana. O tipo de liberdade onde seus pensamentos são realmente seus, não ecos de influências externas. Onde suas emoções são fundamentadas em realidade presente, não em traumas passados ou ansiedades futuras. Onde suas crenças são conscientemente escolhidas através de investigação independente, não herdadas passivamente de autoridades externas. Onde sua presença é ancorada em substância interior, não em performance social. Onde você não está mais preso em ciclos reativos compulsivos, não está mais fugindo desesperadamente de aspectos de si mesmo, não está mais negociando sua alma por conforto temporário ou aprovação superficial. Você retornou ao seu centro psicológico e, a partir desse centro, a vida se torna dramaticamente mais clara, mais profunda e mais significativa. Porque quando você não precisa de nada externo para se sentir completo, você finalmente pode ver tudo como realmente é, sem as distorções da necessidade compulsiva. Você não ama pessoas para receber amor em retorno. Você ama porque o amor é sua resposta natural à beleza e bondade que você reconhece. Você não fala para impressionar audiências. Você fala para expressar sua verdade interior autêntica. Você não segue outros para pertencer a grupos. Você caminha seu próprio caminho porque é genuinamente seu caminho. Isso não é desapego emocional. Isso é devoção apaixonada à verdade, à integridade, à paz interior genuína. É a diferença entre estar morto por dentro e estar totalmente vivo. Então aqui está o desafio real, o convite corajoso. Torne-se consciente e intencionalmente
aquele que não precisa de nada externo para se sentir fundamentalmente válido como ser humano. Não porque isso o torna superior a outros seres humanos, não porque isso o coloca numa posição de julgamento moral sobre aqueles que ainda estão presos em necessidade compulsiva, mas porque isso o liberta completamente. Liberta-o de ser manipulado através de seus desejos e medos condicionados. Liberta-o de ser vendido identidades e sonhos fabricados por outros. Liberta-o de trair a si mesmo repetidamente só para ser aceito por pessoas que nem mesmo o conhecem verdadeiramente. Pare completamente de implorar por aprovação. Os likes digitais, os elogios vazios, os acenos sociais de pessoas que mal conhecem sua verdadeira substância interior. Deixe essa fome compulsiva para trás. Comece a questionar corajosa e sistematicamente a história que lhe deram desde a infância. A narrativa que insiste que seu valor como pessoa está diretamente ligado a quanto dinheiro você ganha, quão popular você é socialmente, quanto barulho você consegue fazer no mundo. Comece a perguntar com honestidade brutal: quem exatamente se beneficia de eu acreditar nessa história? Quem lucra financeira, política ou psicologicamente com minha necessidade constante de provar meu valor para outros? Você ficará chocado com as respostas que descobrir. Então, corajosamente, volte-se para dentro. Não para escapar do mundo e de suas responsabilidades, mas para reivindicar conscientemente seu lugar legítimo nele como ser humano completo e autônomo. Fique genuinamente quieto. Ouça profundamente seus próprios pensamentos e sentimentos sem julgamento imediato. Confronte sua sombra, todos os aspectos de si mesmo que você aprendeu a negar, reprimir ou projetar em outros. Descasque metodicamente as camadas da persona, a máscara social que você usa para ser aceito. Integre pacientemente as partes fragmentadas de si mesmo que você rejeitou ou abandonou ao longo dos anos. E não faça esse trabalho interior para parecer espiritualmente iluminado para outros, ou para construir uma nova identidade espiritual superior. Faça-o pela razão mais prática possível, para parar de ser usado, manipulado e controlado por forças externas que lucram com sua incompletude psicológica. Porque quando você não precisa mais de nada externo para se sentir válido, você não é mais psicologicamente reativo a estímulos externos. Você não está mais desesperadamente faminto por validação. E mais importante, você não é mais facilmente controlável através da manufatura de carências artificiais. Em um mundo histórico construído fundamentalmente sobre desejo coletivo, manufaturado e medo coletivo cultivado, o homem que genuinamente não precisa de nada se torna completamente intocável. Este mundo não precisa de mais homens obedientes, conformistas, desesperadamente necessitados de aprovação externa. Ele precisa desesperadamente de mais homens inteiros. Homens que não podem ser subornados através de ofertas de status. Homens que não podem ser intimidados através de ameaças de rejeição social. Homens que não podem ser quebrados psicologicamente através de pressão externa, porque eles já se confrontaram com tudo dentro de si mesmos que precisava ser confrontado, integrado e transformado. Homens que carregam paz interior genuína, não porque evitam conflitos externos, mas porque já venceram decisivamente a guerra mais importante. A luta interior entre quem eles realmente são e quem o mundo disse que deveriam ser. Eles escolheram sua própria autenticidade sobre a aprovação alheia, e essa escolha os tornou invencíveis de formas que o mundo não consegue compreender. Então, se você está ouvindo isso agora e algo bem nas profundezas de sua alma se moveu, se alguma parte adormecida de você reconheceu essa verdade como familiar, como algo que você sempre soube, mas esqueceu, esse é seu sinal inequívoco de que chegou a hora. O trabalho real da individuação junguiana começa agora. Não amanhã,
Não quando as circunstâncias forem mais favoráveis, não quando você se sentir mais preparado. Agora. Fique profundamente em silêncio consigo mesmo. Permaneça absolutamente firme em sua investigação da verdade. E torne-se genuinamente perigoso. Perigoso para todos os sistemas que dependem de sua incompletude para sobreviver.